Alô, amigos, estamos começando mais um programa.net. Vocês já perceberam no outro ambiente, né? Estamos na Avenida Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre, no número 1403, conjunto 1610. Aqui é o consultório onde o nosso amigo e colunista do site Domício Brasiliense trabalha todos os dias. De segunda a segunda, é isso, Domício? Quase de segunda a segunda. Algumas vezes não, porque eu estou trabalhando fora de Porto Alegre. Mas com as imagens da Videoágape do Roberto Aguiar e com a supervisão da Mariângela Amorim, da Amorim Comunicação. O que tu achou dessa? A Mari ali, olha o sorriso da Mari ali. Mas, o Domício, daqui uma semana exatamente, começa a Copa do Mundo, né? E nós vivemos esse inferno de Copa do Mundo. Eu digo inferno, não são palavras minhas, né? Jerome Valk que disse isso, né? Que o inferno trabalhar no Brasil, né? E tudo, a estrutura temporária, a infraestrutura que não é feita, o atraso em tudo, superfaturamento e tantas outras coisas da Copa do Mundo deixa para eles, né? Eu gostaria de tocar num tema que preocupa muito as autoridades e já preocupou na Copa das Confederações do ano passado, que é a violência no Brasil. A violência das manifestações, que a gente já conversou e achamos legítimas as manifestações contra o estado de coisas que acontecem no nosso país. Nós não temos padrão FIFA para hospital, para educação, para segurança e tudo mais. Eu acho que tem que protestar mesmo. O que está errado. O que está errado nos protestos é a quebradeira. Também não sei a quem interessa essa quebradeira e que grupos são esses que fazem a quebradeira. Mas outra coisa que a gente tem, nas últimas semanas em especial, tem percebido que os governos de vários países estão orientando os turistas que vêm para a Copa com relação à violência, assaltos e outras coisas. Coisas cômicas, tipo assim, não leve só o cartão de crédito, que ladrão não aceita cartão de crédito. Sempre tem o dinheiro aí no bolso para dar para eles. Vamos falar um pouquinho disso, Domício? Pode ser. Eu acredito que muitos dos comportamentos pessoais e sociais falam da nossa casa e da nossa cidade, do nosso país. Na verdade, todos os nossos comportamentos são respostas. Respostas de trauma, do meio que vivemos, da família que tivemos, da comunidade que pertencemos. Mas o que é importante aqui a gente destacar é que sempre a gente analisa a questão da violência. Ninguém nasce violento. Nós temos traços de temperamento que vêm conosco, mas não é da natureza do ser humano vir já nascer violento. O meio nos torna violentos. Então, na verdade, a gente precisa analisar não só questões individuais, questões da pessoa, atributos da pessoa, mas também do meio a que ela pertence. E a nossa tendência é essa, a gente tem um padrão de autoexigência muito grande. Então, nós temos uma tendência, e isso é bem nosso aqui do Brasil, nós exigimos muito. E quando a gente não cumpre, a gente gera uma culpa com isso. Então, na verdade, a gente se perde com o senso de justiça com essa questão assim, do que eu tenho culpa, do que eu não tenho culpa? Qual é o momento de eu me pronunciar e qual é o momento que eu devo mais ouvir do que falar? E eu creio que essas questões estão muito latentes no nosso país. E a Copa traz muito isto, né? Agora a Copa está aí, então agora é a época do Coliseu, né? O Coliseu foi criado para distrair o povo, né? Do quanto o povo estava sendo explorado. E eu acho que nós estamos tendo uma distração agora com a Copa. Então a Copa parece que vem assim, ela meio que dá um anestésico para as nossas dores, pessoais e sociais. As pessoais, as minhas frustrações, o que eu não estou conseguindo como pessoa, por que eu não estou conseguindo ser feliz, que na verdade nós não estamos acreditando mais na instituição da família, a gente não acredita mais no amor, a gente não acredita que convivência seja possível, a gente não acredita em educação, a gente não acredita mais nas pessoas, não acredita nos políticos, quer dizer, uma descrença geral. E aí, quando vem a Copa, é a hora da gente se divertir, se distrair. Como a gente faz para as férias, né? Chega as férias, sai todo mundo correndo para as férias. E parece que naquelas férias tem que fazer tudo que não pode fazer. Ou a síndrome da sexta-feira, né? A gente vê muito no Facebook, enfim, chegando na sexta-feira. Aí esses dias eu vi assim, bom, mas todos os dias a gente devia ter esse espírito de sexta-feira, seria o certo.
E realmente parece que nós nos cobramos, parece que está tão difícil viver que a gente precisa de distrações. A Copa é uma grande distração, as drogas são uma distração, o álcool, que também está entre as drogas, é uma distração, e está todo mundo achando o seguinte, vamos fazer porque não dá nada. E afinal, se der alguma coisa, as pessoas não estão felizes mesmo. Os filhos estão olhando para os pais, estão vendo que os pais não estão bem, então vamos chutar o balde, o importante é aproveitar o momento, vamos curtir o momento. E este momento está chegando agora com a Copa. Então todo mundo quer se divertir, mas todo mundo também quer botar os seus monstrinhos para fora. E aí o pessoal começa a ficar mais agressivo, mais violento. Claro que também tem o pessoal que está muito revoltado, porque realmente o Brasil não tinha chão para ter uma Copa. A princípio, nós precisaríamos dessa mobilização toda para cuidarmos de áreas que todos os brasileiros sabem, como saúde sendo uma delas. Então, assim, a gente vê milhões sendo empregados. Como é que agora foi possível, né? Como é que conseguiu se gerar tudo isso? Quer dizer, o esporte tem esse poder, o esporte é mais organizado do que a própria sociedade para melhorar suas instituições. Então, na verdade, cada um de nós está muito confuso com tudo isso. Algumas pessoas eu vejo que estão começando a ficar até silenciosas porque já não sabem mais onde é que começaria a arrumar essa coisa toda. Né? Mas eu vejo que o principal é o porquê dessa Copa, desta forma, e o que ela faz com as pessoas. Né? Porque não é uma Copa para todo mundo, né? Pelo que eu vi dos preços. Então não é para o povo, é para uma parte do povo. O resto vai se contentar em assistir pela televisão, se reunir com amigos para ir num bar. Né? Então, na verdade, o Coliseu antes era para o povo, e o nosso Coliseu agora é muito pior, né? Não é mais para o povo. Né? Então, eu vejo que essas questões são questões que nós precisamos esclarecer para a gente entender que posição a gente precisa ter, que opinião nós queremos ter, para sermos agentes de mudança, cada um no seu local onde está, mas realmente da gente começar a fazer alguma coisa. A diferença é que no Coliseu, o sangue estava lá na arena, lá embaixo. E as pessoas olhavam o sangue. Né? Hoje, o sangue está nas ruas. O sangue está nas ruas e o pior é que nós estamos ficando um pouco insensíveis já para isso. Eu não sei, é uma coisa que me preocupa muito. A mídia, a comunicação em geral, ela chega de uma forma para nós, principalmente para os leigos, que são só ouvintes, né? Ou meros espectadores, chega de uma forma que nós já estamos ficando autoimunes. Então, assim, agora, sim, claro, aconteceu um crime com criança, mexe com todo mundo, a gente fica revoltado. Mas e os outros? Os idosos que estão sendo negligenciados, os portadores de especiais que não têm um sistema justo, as pessoas que estão se deprimindo e não estão conseguindo sair de depressão, o índice de suicídio em adolescentes que aumenta drasticamente, que não se fala nisso. Né? Porque nós temos duas cidades aqui no Rio Grande do Sul. Uma que é recordista em suicídio de adolescentes e outra em suicídio de idosos. E não se fala nisso. Mas isso não é bom falar? Não é bom falar, mas essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão morrendo e estão achando que viver não vale a pena. E é isso que eu acho que nós precisamos, quando a gente está aqui conversando e o telespectador lá nos assistindo, pensar que tem que valer a pena. A gente não pode se entregar, achar que não vale a pena e começar a ficar meio que amortecido, porque não vale mais a pena, não dá, né? Como eu tenho visto nas pessoas, tu vê, eu já não casei até agora, então não vou casar, não vou ter filho mesmo, tu vê, então agora o que foi da minha vida, está liquidado. Quer dizer, uma pessoa com 30 anos pensando assim, né? Ou a gurizada no colégio, quando vai para o vestibular ou quando entra na faculdade. Poxa, a gente ouve algumas coisas que a gente fica muito preocupado, porque esses são os adultos de amanhã. Eles serão a nação. Com que escala de valores? Com que conceitos? Eu conversava com o Roberto Aguiar antes de começar a nossa gravação e fiz uma conta expedita assim. O Maracanã, entre a reforma dele, do novo Maracanã, vamos pegar um estádio público. Não falemos de Beira-Rio, não falemos da Arena do Grêmio, que são estádios privados e eles fazem o que quiserem com dinheiro privado. Tá? Mas é um estádio público. 20 hospitais. Não é um, gente. São 20 hospitais. Se a gente fizer uma conta melhor, dá mais, hein? Vamos botar alguns postos de saúde, delegacias, o que a gente precisa.
mas 20 hospitais do padrão do hospital esse geral da Restinga que está sendo inaugurado aqui em Porto Alegre, um hospital que é uma necessidade nossa de muito tempo e que só se obteve esse hospital com um acordo com o Hospital Moinhos de Vento que bancou a estrutura lá por uma renúncia fiscal, né? Do Estado e do município. Eles fizeram essa parceria e um hospital que vai beneficiar 60 mil pessoas. Maior que muita cidade, né? A Restinga, aqui em Porto Alegre. Como é que tu vê, Domício? Não é de ficar revoltado com isso aí? Olha, na verdade, que muitas coisas nos deixam revoltados, né? Muitas. Revoltado com o Maracanã e o custo dele, né? Mas não é só o Maracanã também, né? É só os benefícios políticos, as vantagens, o período que as pessoas trabalham. A média dos brasileiros trabalham 40 horas semanais, né? Tem que cumprir o horário, é cartão, né? Então a pessoa está ali, ela tem que ter dedicação, ela passa o dia na sua empresa. E aí as pessoas vêm assistir na televisão uma reunião do plenário, não tem ninguém. Quer dizer, até quando nós vamos exercer a nossa tolerância, né, de não fazer nada? Nós vamos ter eleições e eu não sei, está vendo o pessoal mobilizado, entusiasmado? Eu estou vendo uma pesquisa que saiu recentemente de que aumentou em muito, chega a quase 15% já o brancos e nulos, né? Aumentou muito, gente. Tá? E as pessoas que se declaram que vão votar em branco e nulo. Tá? Teve municípios no Brasil que deu mais de 20% de brancos e nulos. E não é gente que não estava cadastrado e que morreu, isso, não, nada disso. Brancos e nulos de pessoas que não morreram. Né? Que tu acha disso? Eu penso que muitas pessoas estão conseguindo falar assim. Eu assisti a entrevista de uma senhora que ela não precisava mais votar. E ela fazia uns 3 anos que não votava. Ela foi lá renovar o título dela. Porque ela disse que ela quer votar. Porque ela não aguenta mais. Então eu entendi que ela quer se posicionar e foi a ferramenta que ela encontrou de mudança. Voltar a votar. Voltar a votar. Né? Ao contrário, querem votar em branco e nulo. Mas eu acho que a gente também tem que analisar por que as pessoas estão fazendo isso. Nós temos ídolos. E eu não estou falando de idolatria. Aquele assim, quem é que nós sentimos que realmente nos representa? Que realmente representa os nossos anseios? Quem é que a gente acredita que realmente vai levar até o final? Meu Deus! Né? E todos que se elegeram porque eram populares e não fizeram nada. Né? Então, na verdade, eu acho que o povo também está falando um pouco dessa sabedoria, mesmo que de forma silenciosa, que é de realmente ter uma descrença nas pessoas. Né? E eu acho que se a gente quiser paralisar uma nação, a gente larga a descrença. Quer desmotivar uma nação é realmente achar que nada vale a pena. Né? Então, assim, se nós acabarmos com a instituição da família, se nós deturparmos o amor, as pessoas vão ser mais consumistas, né? Porque nós vamos viver de prazeres efêmeros. Então, nós vamos gastar muito em prazeres. E gastar muito em terapia também. Né? Eu nem devia estar falando isso, né? Que bom, né? Não, e gastar muito em terapia, por quê? Porque é muito complicado ser feliz. E assim, essa descrença dá uma angústia tremenda. Né? Na verdade, a depressão tem origem, às vezes, no meio em que vivemos. Né? Às vezes nem tudo é nossa culpa, mas na família, na sociedade, na comunidade. Né? E eu acho que assim, não tem como uma pessoa não se angustiar ver um familiar seu sem atendimento para a saúde, né? Quando tu sabe que outras pessoas têm com muito maior facilidade. Né? Então eu vejo assim, que essa questão da violência, ela tem muitas causas. Mas seria muito bom se a gente sentisse que o nosso sistema ele é justo de alguma forma. A gente não pode se iludir com um país com milhões de habitantes que tudo vai ser certinho. Isso não existe. Mas que um sistema realmente existem as leis são claras e são cumpridas. Elas não vão ser ludibriadas, não vão ser negociadas. Então aqui se fez e aqui se paga. Eu creio que todos nós nos sentimos muito bem se fosse assim. Porque, a bem da verdade, a gente vai se expandindo, né? Então, eu andei a 80 ali, nunca dá nada, eu vou dar 80 sempre.
Um dia eu estou um pouquinho mais... Mas era 60 que podia andar. Era 60. Então agora, mas se nunca me pegarem eu andei 80, vou botar um 100. E a gente vai indo, né? A gente vai se espraiando. Né? Isso é do ser humano. O ser humano é de ocupar espaços. Por isso que nós precisamos de normas. Se não fossem as normas, nós não teríamos coletividade. Não teria uma civilização como nós temos hoje. Claro, e a gente precisa civilizar. Nós precisamos, e esse é o erro dos pais. Disseram para os pais que não podiam mais punir os filhos, né? Porque podia traumatizar. Agora os filhos estão punindo os pais. E os pais perderam o controle e os filhos não sabem o que é autoridade, não sabem o que é limite, e estão se frustrando com as suas vidas e estão indo cada vez mais para o mundo de drogas, de sexo sem prazer, de descrença no amor e uma série de coisas. Porque, assim, outro assunto que não se fala, dificuldade de ereção na adolescência, dificuldade de gozo das meninas. São os assuntos que eu estou mais acostumado a ouvir direto. E eu fico pensando em ninguém falar sobre isso. Quer dizer, os adolescentes estão aprendendo a viver sem prazer. Vamos projetar isso para o futuro, do que dá. Não é um bom futuro. Domício, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Domício, outro dia eu escrevi um desabafo. Eu sou um democrata convicto. Acredito na justiça, no Estado de Direito, acredito no ser humano, na humanidade. Mas tem certas coisas que estão acontecendo que estão me fizeram pensar um pouquinho diferente e ter algumas conclusões que eu não estou gostando. Não estou gostando dessas conclusões. Eu escrevi, eu era contra. Analisando algumas questões como o assassinato bárbaro desse menino Bernardo lá em Três Coroas, né? Não, Três Passos, desculpe. O caso Nardoni, do pai e a madrasta jogar a menina pela janela. Por que não falar dos envenenadores do leite? Eles dizem isso para os seus familiares, para os seus filhos, sobrinhos, netos, que eles estão envenenando o leite? O que eles avisam a família? Olha, não toma leite, hein? Não toma leite que a gente está fazendo, tá querendo só ganhar dinheiro em cima disso aí, em cima do povo. Quem é que toma leite, Domício? Crianças. Imagina uma criança tomando, não sabendo por que está tendo um problema estomacal, chegando num posto de saúde, não sabe o que dizer, o médico não sabe o que fazer, porque está tomando leite. Não tinha aquilo, leite é vida? O que a gente faz com tantos outros crimes que fazem, um dos mais bárbaros, que pouco se fala no nosso país, que é a falsificação de medicamentos. Tem gente tomando remédio para o coração que é falsificado, e ele não sabe. Tem menina que toma anticoncepcional e não faz efeito e fica grávida. Porque é falso. É placebo. É farinha. Aliás, se for farinha, muito bem, né? Que bom que se fosse farinha, né? Que bom que fosse só água no leite. Bons tempos em que botava só a urina da vaca no leite para subir o pH do leite. Eu sou desse tempo. Agora o que estão fazendo é uma barbaridade. Esses crimes hediondos. Tu espirra e o bandido te dá um tiro na cabeça. E com 18 anos, esse menino que já matou 20, 30 pessoas, com 14, 15, 16, 17, com 18 anos ele tem a vida dele zerada e continua na rua tudo bem. Mas quantas vidas foram destruídas por um par de tênis? Por tu não teres R$10 para dar naquela hora para sobreviver.
Eu era contra. Eu era contra por uma série de motivos. Mas já não sou mais contra duas coisas. Claro que precisamos de uma legislação para isso, Domice, que é a pena de morte e a prisão perpétua. E agora a bola está contigo, hein? É uma bola mesmo. Quadrada? Eu penso o seguinte, a gente tem medo de se posicionar, né? Então, assim, os pais têm medo de dar limite para os filhos. Isso eu vejo direto nas famílias que eu atendo. Então, assim, tem que dizer não. Não. E as pessoas ficam, né? Como assim dizer não? Como é que eu vou fazer? E se ele me contrariar? É não. Quando é não, é não. E não é negociável. Mas geralmente o pai diz assim, tua mãe é que não quer, viu? Eu tudo é, mas tua mãe é contra. Ou vice-versa. Mas eu já escutasse? É um jogo esperto, né? Pior que isso espera o teu pai chegar, quer dizer, a mãe não tem autoridade, só o pai. Mas, enfim, nós temos resquícios culturais, né? Eu acredito que o fato de a gente não conseguir dizer não em casa é porque a gente não está conseguindo dizer não para muita coisa. Nós jamais poderemos ser coniventes com barbárie. Então, eu acredito assim, por exemplo, o caso da família Nardoni, o caso da família do Bernardo, sempre eu procuro analisar do viés de saúde mental. De tudo que eu tenho tentado acompanhar, não sabendo de todos os detalhes tão de perto para ter uma visão profissional, eles tinham comprometimento, sim. E já tinham sinais, a comunidade viu, a escola viu, outras casas viram, as famílias viram. E por que continuou? Por que continuou? E é isso que nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção nas pessoas que estão parando de sorrir, nas pessoas que estão chorando demais, que estão quietas demais, as pessoas que estão medicadas demais. Né? Tu falasse em medicação e eu gostaria de falar dos antidepressores. Então a pessoa está mal, às vezes num momento de tristeza na sua vida, não está deprimida ainda, está num momento de tristeza. Vamos dar um antidepressivo, aí depois a gente tem que tratar o sono, a falta de sono, o sono exacerbado, depois tem que ver porque está dando gastrite. E quando a gente entra nisso, não é barbadinha sair. O que eu quero dizer com isso? Que nos falta discernimento. O que é errado e não pode ser permitido de forma alguma. Tem que ser coibido. Uma pessoa que vê no leite é uma pessoa perigosa para a sociedade. Ela tem que ser, no mínimo, afastada da sociedade. E altamente punida, porque no momento que nós começarmos a perceber que realmente existe punição e que as coisas estão sendo cumpridas, todos nós vamos pensar mais de uma vez antes de fazer alguma coisa. Por exemplo, as crianças realmente têm seus direitos protegidos? Os adultos estão com seus direitos protegidos? O idoso realmente está protegido? E para aí a gente vai. Eu me sinto protegido na minha cidade? Então, na verdade, é o seguinte, a ferramenta de maior poder que nós temos é a solidão. As pessoas se sentindo sozinhas, elas não se agregam, elas não se tornam coletivas, elas não se agrupam. Enquanto não se agruparem, todos os erros vão continuar. Os políticos ruins vão continuar, o sistema de leis nunca vai mudar, a corrupção vai proliferar e a barbárie vai ficar cada vez maior. Porque realmente é muita lei, dá para jogar com muita coisa, não dá nada. Então, assim, nós precisamos nos acostumar. Como é que se dizia? Escreveu, não leu, o pau comeu? E alguém ficou traumatizado por causa disso? Algum de nós tem trauma porque não pôde ir numa festinha? Ou porque teve que ficar um final de semana em casa porque tinha que estudar? Eu não atendo ninguém hoje em dia que tenha trauma por causa disso. Agora, eu atendo pessoas que estão perdidas, que estão angustiadas, sem limites, deprimidas, sem limites, estão se tornando abusivas, violentas para elas mesmas e para as pessoas à sua volta, porque não tiveram uma estrutura adequada em casa. Nós precisamos perder os milindres, acredito eu. E eu também acredito o seguinte, algumas instituições estão precisando de uma revisão séria, mas nós temos muitos grupos muito bem organizados. Inclusive, tem jovens muito politizados e com tudo pronto, eles só querem ser escutados. Eles querem ter voz e vez em algum momento. Então, quem sabe, assim, nós não estamos precisando voltar a acreditar, mas dar escuta para quem está organizando alguma coisa, um conhecimento, algo que nos leve realmente a uma sociedade um pouco mais justa. Né? Por exemplo, psicoterapeuticamente, a gente não é conivente com nada. A gente não deixa de apontar os erros e as pessoas ficam boas.
A gente não deixa de olhar nada. A gente olha, tem momentos de dor, tem momentos de choro, mas a gente não se exime de nada. E as pessoas ficam bem. Então, por que nós não podemos fazer isso para a nossa sociedade também? Vamos olhar, estamos adoecidos, sim. Muito, muito. Acho que o maior sinal da nossa doença é a Copa. Acho que a Copa fechou o laudo. Estamos realmente doentes. E a gente ainda está ouvindo que está tudo bem, né? Que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai estar tudo certo. Vai passar a diversão, vai passar o efeito da Copa. Eu não sei, eu nem parei para pensar se o Brasil ganhar ou não ganhar. Se ganhar, a anestesia dura um pouco mais. Se não ganhar, a gente também faz o contraponto, porque a gente pega a doença e leva para o outro lado. Mas vai ter outra, né? Vão mudar o técnico. E assim parece que mudando a configuração a gente mexeu nas causas, né? Sem dúvida alguma. Domício, depois da Copa, a gente conversa e vê como é que o Brasil vai se comportar com o que vai acontecer nas próximas semanas. Com certeza. Eu gostaria até de, depois da Copa, nós analisarmos tudo o que falamos antes e analisar a situação que está o povo depois da Copa e como ficaram algumas instituições, principalmente saúde e educação. Né? Porque eu não sei, eu deduzo, usando de bom senso, que todos esses estádios, toda essa infraestrutura vão continuar a ser usados. As arenas, aquelas no meio do nada, onde não tem nem time de futebol? Não, eu achei muito engraçado quando eu vi que a FIFA cancelou as reservas nos hotéis. Eu pensei, o filme já está mudando. As coisas já estão mudando, não estão sendo mais como eram. E os hoteleiros? E o pequeno lá que se preparou? Né? Então, assim, na verdade, os pequenininhos não vão ganhar. Né? Então, o filme está se repetindo. O futebol realmente não é para o povo, mas vai distrair. Falamos depois da Copa, mas uma coisa é certa. Para mim, quem tinha que ganhar, já ganhou muito dinheiro com esses estádios e com o que foi desviado por aí. Obrigado, Domício. Esse é o Ponto.net.